Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula dessa nossa travessia, que eu tenho certeza que já está sendo incrível para você. Se você já assistiu às aulas anteriores e já começou a trazer para a consciência e colocar um pouquinho daquilo em prática, eu tenho certeza que você já começou a ver transformações na sua vida. Lembrando que tudo que eu entrego aqui de conteúdo é muito válido para você tomar consciência. Porém, não é suficiente, é preciso colocar em prática. É no seu dia a dia aí, nas práticas diárias, que você vai começar a ver grandes transformações aí na sua vida. O conteúdo dessa aula agora é excepcional, é um conteúdo maravilhoso que talvez você nunca nem tenha ouvido falar, mas que está operando aí no seu sistema. Na aula anterior, né, nas aulas anteriores, nós falamos do sistema individual. São as crenças que a gente traz, os bloqueios que nós trazemos. Só que agora nós vamos falar nessa parte 2. A parte um nós falamos do programa oculto. Agora a parte 2, né, dessa nossa travessia, nós vamos falar sobre as lealdades invisíveis que opera num sistema familiar, tá? Não é algo só seu, é algo que está vindo de gerações. E quando eu falo aqui de gerações, né, de antepassados, eu não falo de vidas passadas, não é isso, tá? É sobre as pessoas que existiram aqui antes de nós, que são os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, são as pessoas que vieram antes de nós. Então vamos lá. As lealdades invisíveis. É quando inconscientemente, tá? Olha lá o nosso inconsciente operando de novo. Você carrega dores que são da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, da sua linhagem, ou seja, aquilo que eu já acabei de dizer, daqueles que vieram antes de você. E por que que você faz isso de maneira inconsciente, mesmo sem nem saber, nem dar conta e nem saber que existe mesmo? Muitas vezes as pessoas operam nesse sistema, né, repetindo padrões que os antepassados fizeram, viveram, vivenciaram para pertencer, para não sentir que está traindo, para se manter igual. Assim, às vezes você, de maneira inconsciente, seguindo padrões da sua família, está sendo leal a alguém que você nem conheceu. Ao seu avô, que já faleceu mesmo quando você era criança, ao seu tataravô, bisavô, que você nem quer conheceu, e você segue seguindo padrões, repetindo padrões realizados lá atrás, feito por eles lá atrás, entendeu? E olha como isso é forte. Então a gente precisa estar mais consciente das nossas atitudes, daqueles padrões que estão se repetindo na nossa vida, e para entender da onde está vindo isso. Isso é meu ou eu estou sendo leal aos meus antepassados que às vezes eu muitas vezes nem conheci. Vou trazer um exemplo. Eu estava participando, né, ministrando uma vez uma palestra e falando sobre isso, e uma moça ali, ela começou a chorar, uma senhora. E eu parei e falei: Você quer falar? Você quer continuar aí sentindo? Ou você quer compartilhar o que que tem acontecido com você? Ela falou: Não, eu quero compartilhar para mostrar como tudo isso que você está falando é real. É, a minha segunda filha acabou de divorciar. A minha primeira filha já divorciou há 2 anos atrás. Eu me divorciei do meu esposo. A minha mãe se divorciou do meu pai. E os meus avós também se divorciaram. E ela chorava. Ela falava: Meu Deus, se eu tivesse dado conta, tomado conta disso antes, talvez eu não teria passado esse padrão para as minhas filhas, né? Mas sabendo que às vezes a gente está repetindo padrões e não sabe, tá tudo bem. A gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode. Mas olha só, e quando ela se deu conta disso, trouxe isso para a vida dela, para a filha dela, para as filhas dela, um novo portal se abriu. Elas puderam se reconstruir no casamento, reconciliar com seu esposo e liberar as próximas gerações para não continuar nesse padrão repetitivo. Olha só,
Que exemplo fantástico que eu vivenciei ali, né? Ela me procurou depois, ela me contou que aquilo assim foi crucial, ela perceber que ela estava repetindo padrões. Ela olhava para os pais, falava: "Eu não quero viver assim", e realmente fez exatamente aquilo que os pais fizeram e acabou passando para a filha, até que ela descobriu e conseguiu quebrar esse padrão que as gerações estavam passando, né? Em gerações estava sendo transmitido, certo? Então, assim, mais exemplos para vocês entenderem. Se minha mãe não pode prosperar, eu também não posso. Quem sou eu para ter uma casa com piscina, uma casa bonita, se a minha mãe mora numa casinha muito simples, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vá bloqueando a nossa vida. Se eu for muito feliz, eu vou me afastar da minha família. Eu não posso ter um carro novo se os meus irmãos não têm. Então, vai percebendo aí na sua vida onde esse sistema de lealdade invisível tem operado, tá? Essas crenças, elas travam a sua prosperidade, travam a sua coragem, travam a sua voz. E o pior, você nem percebe que está presa nelas. Ritual de liberação simples, tá? Anota aí para vocês praticar. Coloque a mão no coração, feche os olhos, respire fundo. Imagina a sua mãe, o seu pai, a sua avó, toda a sua linhagem à sua frente e diga com respeito. Isso eu costumo fazer dentro das minhas sessões e isso é muito poderoso. Muitas pacientes, clientes minhas se viram assim, transformando completamente a sua realidade, completamente a sua vida, quando entraram nesse movimento, fizeram, praticaram as ferramentas que eu trago dentro das sessões. Mas eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Um pedacinho delas. Então você vai fechar os olhos, você vai respirar, você vai ver a sua mãe, aquelas pessoas com qual você se identifica que você está dentro desse ciclo, né? Presa dentro desse ciclo, e você vai dizer a elas: eu honro a sua história, mas a partir de agora eu escolho escrever a minha, do meu jeitinho, com amor. Eu deixo com vocês o que é seus e vou para a vida com aquilo que é meu. Olha que poderoso. Que coisa mais preciosa, né? Certo? Fez sentido aí para vocês? Você já identificou algum padrão que você está fazendo? Esse padrão pode ser de relacionamento, pode ser de escassez. Às vezes você tem tudo para prosperar, todas as ferramentas e você não consegue, porque muitas vezes você não se permite, por ter seus pais que talvez não prosperaram, quebraram, enfim. Olhe para os padrões repetitivos que você está vivendo hoje e perceba se é algo que você está trazendo dos seus ancestrais. Vamos lá para a parte 3. A parte 3 desse nosso programa é: comportamento não é problema. Comportamento é apenas um sinal. Você acha que procrastina porque é distraída, porque é preguiçosa, porque não está afim. Acha que não se posiciona no seu trabalho, no seu relacionamento, com seus amigos, porque é tímida. Muitas vezes você acha que não consegue vender algo porque é insegura. Mas deixa eu te contar uma coisa, uma verdade que vai revolucionar a sua vida. O comportamento é um sintoma, ele não é a causa. Imagina um iceberg. O comportamento é apenas a ponta do iceberg. O que está sustentando isso está lá embaixo, aonde você não está vendo. Por trás desse comportamento, vai sempre existir uma emoção ou uma crença, daquelas crenças, né, limitantes, que estão ocultas, que você não está vendo. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui. Se você evita gravar um vídeo, né? Você quer lá trabalhar no digital, você quer fazer algo nesse sentido, quer gravar uma live, quer fazer uma live, enfim. E você evita.
Talvez porque quando era criança se expôs e foi criticada. Então agora o seu sistema associa essa exposição com dor. O que cura não é forçar completamente um comportamento. O que cura é acessar a emoção não processada por trás dele. E é por isso que muitas vezes você tenta, tenta e não consegue. Por quê? Porque a gente está tentando só ali no superficial. O que que a gente precisa fazer? Começar a entender o que que está por trás desse comportamento que eu não consigo realizar. O que que está por trás disso que eu não estou conseguindo realizar da maneira que eu gostaria e que eu sei que eu posso? Sim, são esses comportamentos. Esses comportamentos, essas crenças inconscientes que não deixa você seguir. Certo? Então, olha, nós já caminhamos bastante até aqui. Eu já te entreguei conteúdos riquíssimos que eu cobro caro por isso, mas eu já estou te entregando aqui, né, por um valor bem acessível. Então, perto do que você pagou, eu já te entreguei muita, muita coisa. Comece a praticar, comece a olhar para a sua história, comece a olhar para a história da sua família, comece a olhar para os seus comportamentos. Por que que eu estou me auto-sabotando aqui? Por que que eu estou procrastinando aqui? Tudo isso vai fazer com que você fique mais consciente e comece a encontrar as respostas. E não deixe mais que o seu inconsciente domine completamente a sua vida. Você lembra na primeira aula que eu falei que a PNL fala que 95% da nossa vida é conduzida pelo inconsciente? Então chegou a hora de dar um basta. Não vamos mais deixar que ele conduza você o tempo todo. Você toma as rédeas da sua vida, começa a ter mais consciência de comportamento, de padrão, de lealdade invisível e começa a ver grandes resultados na sua vida. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.